Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Então, assim, as pessoas perguntam muito para mim. Como é que você começou? Como é que você descobriu? Não sei, posso dizer assim, meu pai era super bem-humorado. Eu sou de uma infância muito humilde. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Mas, felizmente, eu tinha um pai bem-humorado, tinha uma mãe muito bem-humorada, tinha os primos, a gente estava sempre brincando, zoando. E eu tinha essa facilidade para escrever. Sempre tive facilidade para escrever. Na minha época de escola, de primário, que se chamava naquela época, né? A professora tinha aquele negócio de composição. Punha uma gravura pendurada na lousa, você tinha que escrever uma história. Ou ela dava um tema, você tinha que fazer uma redação. Ou ela lá dava livre dissertação. Vocês têm 20 minutos para escrever um negócio. E eu sempre fui bem em todas essas coisas. E isso se juntou com o meu bom humor. Quando eu era moleque, comecei a prestar atenção nas pessoas da classe, fazer o jornalzinho do ginásio. Depois fiz o jornal do colégio. Né? Então, assim, já vinha essa essência. Eu acho que todo mundo que é ídolo em alguma coisa, ele já nasce com aquilo, aí, de certa forma, ele já é bom naquilo e depois ele vai se tornar o melhor. Você pega o Ayrton Senna, por exemplo, antes dele chegar lá na McLaren, nas máquinas todas que ele correu, acho que correu até na Lotus, na Williams. Então, bicho, mas antes dali ele teve uma história que ele construiu. Né? Você pega o Oscar do basquete, pô, eu vi o Oscar jogar, eu estava no ginásio. Carioquinha, o Marquinhos e o Mosquito, os três estudavam na minha escola. Jogavam os três com o Oscar na seleção. E tinha os campeonatos intercolegiais de basquete. Então, eu vi esses caras jogarem. Eles jogaram, desde moleque eles jogaram um absurdo. Então, a pessoa, ela já vem com aquele ímpeto, né? E se a pessoa tem o dom, se a pessoa tem o talento, ela vai melhorar. Ela vai se tornar boa naquilo, de boa ela vai ser entre as melhores. Mas se a pessoa não tiver aquele dom, não vai evoluir. Entendeu, cara? Então, eu acho assim, hoje com essa história de podcast, por exemplo, não sei como é que está comercialmente para vocês, mas eu espero que esteja bem. Mas muita gente visa o podcast porque uma maneira legal, vou montar um negócio lá na minha casa e vou ganhar grana. Tá. É complicado, porque assim, você pega o Flow, você pega o Inteligência Limitada, que estão tempão, já chamaram aquela atenção assim do mercado para si. À medida que o tempo vai passando, o mercado vai se tornando mais concorrente. Você tem que ter competência, concordam? Não basta você estar com os microfones e a câmera e você ter um meio de transmissão. Se você não tiver, tá cheio, não vou citar nome, tá cheio de podcast que é uma merda. Uhum. E que, mesmo assim, com o intuito de colaborar, e porque é importante participar de tudo, e porque a gente aprende também com os erros alheios, não são só com os nossos, né? Eu sempre que posso, eu participo. Mas tem podcast, velho, que é bem essa história que eu tô falando. O cara viu todo mundo fazer, ele quis fazer também. Aí você vê isso, que você percebe isso, que o cara recebe 10 convidados, você vai ver, as perguntas são pasteurizadas, é quase sempre aquela mesma coisa, né? Não consegue caminhar para um assunto diferenciado e quando tem um bom convidado não consegue desenvolver, né? Então, cara, eu vejo tudo isso assim. Se você não tiver uma competência com uma coisa, não adianta você fazer. Eu vou falar uma coisa para você. Eu fiz 2 anos, eu falo isso com muita propriedade, porque eu fiz 2 anos e meio de engenharia química. Né? Eu entendo que eu poderia ter começado no humor muito antes. Porque eu fiz a engenharia química porque eu ia bem de exatas. Eu sempre fui muito bem de exatas. E quando chegou no momento de eu decidir, acabou lá o chamado colegial na época, né, que já foi científico, que era o momento de decidir, eu fiquei inseguro, porque eu tinha na minha família vários casos de gente que tentou humanos e não deu. Uhum. Só o primo do meu falecido pai, que é o Fulvio Stefanini, que é um cara que começou junto com a TV praticamente, fez a história dele junto. Todos os outros não conseguiram. Então, não, eu vou fazer exatas. Até meus pais falavam, não vai pro artístico, porque era visto uma coisa assim meio marginalizada, né? E aí eu fui, e dentro da engenharia química, eu fiz 2 anos e meio,
Mas eu me apresentava na noite. Cantava, fazia imitação, fazia paródia, contava piada. O que eu já falei para vocês no começo do papo. Era uma época que ninguém fazia isso aí. Então, a atração da noite era a música, velho. Tinha os conjuntos, as bandas, e tinha os caras do violão. E eu entrava no intervalo desses caras para me apresentar. E eu fui, durante essa época da engenharia química, eu estava fazendo isso. E o problema é que eu fui tendo, assim, sem querer, na noite, fazendo um showzinho aqui, um showzinho ali e tal. E comecei a ser chamado para programa de rádio. Participa aqui, que eu fazia as imitações, ninguém fazia isso naquela época. Nesses 2 anos e meio, o meu envolvimento com a parte artística foi muito grande. E eu entrei numa crise meio existencial, né? Fiquei em parafuso, porque chegou um momento que eu falei, e agora? Aí eu fui participar de um programa na Rádio Boa Nova de Guarulhos, chamava Panorama Esportivo. É uma rádio AM, 1450, se não me engano, ou 1410. E era uma rádio que enfocava o esporte amador. E contando piada, fazendo imitação. Então era uma rádio pequena, mas começou a repercutir muito ali no público da rádio. E o saudoso amigo, que era o Onofre Miranda, que comandava o programa, ele falou, você não quer vir com a gente aqui? Só que se você continuar sem regulamentação, para nós vai ser um problema. Você teria que ter uma DRT, eu estudava química. Só existiam 2 maneiras de você ter a regulamentação de radialista, de apresentador, de ator. Ou você fazia a faculdade de comunicação, ou você fazia um único curso do Brasil que regulamentava, que era em Santos. As aulas eram das 8 da manhã às 6 da tarde, em Santos. E era difícil entrar, porque eram 60 vagas para gente do Brasil todo que tinha a mesma necessidade de, não cursando uma faculdade, precisar daquilo. Então, o cara falou, e eu fiquei meio fascinado, e falei, como só tem que faltar na faculdade de sábado, eu tinha aula sábado o dia inteiro, né, engenharia. Eu falei, depois eu reponho essas aulas e vou fazer o curso de rádio. Fui lá, prestei esse curso, entrei em 2º lugar, era um curso de 6 meses, saí em 1º lugar, e era uma coisa muito rigorosa. E nesse convívio com o curso, lá dentro, eu convivi com o Paulo Russo, que era comentarista do vôlei, do Luciano do Vale, convivi com a Elis Marina, convivi com a Vânia Sarmento, que era produtora, braço direito do Flávio Cavalcante, que era apresentador da TV. E essa gente começou a me levar mais para dentro da TV. Eu fazia as coisas lá no curso, no intervalo, eu fazia umas brincadeiras. Andei fazendo shows lá em Santos, e o pessoal saía do curso e já ia me assistir lá na praia e tal. E chegou, quando acabei o curso, eu estava tão mais envolvido ainda que eu entrei nesse parafuso. Aí cheguei para os meus pais e falei, eu vou prestar jornalismo e rádio e TV. Era o 1º ano das faculdades de rádio e TV. E falei para os meus pais, se eu pegar, eu tranco a engenharia. E se eu não pegar, eu sigo. Aí, ironicamente, eu fiz 2 anos de cursinho para pegar engenharia. E aí, assim, do nada, eu peguei as 3 faculdades que eu prestei. Eu peguei a primeira turma de rádio e TV na FAP, que era de manhã, primeira turma de rádio e TV da USP, que era 50 vagas só, que era de tarde, e peguei Casper Libero, jornalismo à noite. Só que nem na FAP, nem na USP, eu consegui passar para de noite. Eu tinha que trabalhar para me manter. E aí eu fui fazer jornalismo e tranquei a faculdade de Química. E nessa época eu já tinha começado a fazer o show de rádio, que era um programa de humor que acontecia no intervalo das rodadas de futebol, na Bandeirantes. A gente fazia as imitações, fazia personagem, fazia sátira de comercial, um monte de coisa. O programa era um arrombo de audiência. E depois do show de rádio, eu fui para a Jovem Pan 2. O Tutinha estava montando uma equipe de humor. Ele tinha um programa de Djalma Jorge Show, já era. Não é porque eu fui, não. O programa já era um fenômeno. E ele queria colocar humor na grade da rádio. E aconteceu que o Zé Américo, que é meu sócio, desde que existe o Café com Bobagem, que é integrante também do grupo, o Zé ficava ligando de madrugada na PAN para fazer imitações e tal. Entrava no horário do César Rosa, do Paulo Maia, da galera da noite. E um dia o Tutinha chamou ele lá.
Eu falou, você conhece outros caras aí que fazem humor? Tô querendo montar uma equipe aqui. E aí o Zé, que era meu fã, foi falar comigo. E eu fui fazer um teste na PAN. E aí eu saí do lugar que eu estava, fui para passeio, gostou muito. Aí ficamos eu, o Zé Américo, ele chamou Rosana Herman, que até hoje é uma grande redatora, roteirista. O Beto Saad, que apresentou hoje o programa Encontros de Crack, não me lembro que canal que é, mas no Cabo. E na época tinha o saudoso Carlos Roberto Escova também, que era do Perdidos na Noite. E aí a gente começou a fazer, e eu escrevia os quadros, escrevia a maioria dos quadros, participava de todos, eu e o Zé. E começou a fase do humor aparecer no FM fortemente.